Angola passou a estar mais bem servida em termos de meios de investigação dos recursos marinhos, com a recente aquisição do navio Bahia Farta, que poderá efetuar o primeiro cruzeiro experimental nos próximos dias. Numa altura em que o Ministério das Pescas procura soluções para o abastecimento de mais pescado ao mercado angolano, depois do fenómeno aquecimento global que afugenta várias espécies da nossa costa. Jornalista Fortunato Cabina. O cruzeiro de investigação registrou graves problemas ambientais na costa marítima, com realce para os níveis baixos de oxigênio. A diretora do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, Filomena Vaz Velho, falou à LAC dos últimos 40 dias de um cruzeiro realizado pela costa marítima, passando pelos dois Congos e a República da Namíbia, cujos resultados preliminares permitiram saber o estado dos recursos marinhos, alguns dos quais a imigração para a Namíbia. O objetivo deste cruzeiro foi estimar a abundância das espécies demersais, as espécies que vivem no fundo, espécies mais sedentárias e movimentam-se muito menos, por exemplo, na coluna d'água do que, por exemplo, as espécies pelágicas, que é o carapau e a sardinha. Por outro lado, durante esse cruzeiro também fez-se análise ambiental, e isto é importante, porque apesar do cruzeiro não ser dirigido por carapau e sardinha, nós, através dos resultados ambientais, podemos fazer algumas inferências sobre o que é que está a acontecer com o carapau e a sardinha. Gostaria de frisar que há muita poluição, lixo marinho, que também não beneficia nada a situação de águas com menos oxigênio, que é excesso de matéria orgânica. Temos que criar medidas que diminuam consideravelmente a poluição. Filomena Vaz Coelho, da direção do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, e o cruzeiro, que teve a participação de equipas namibianas ligadas às ciências marinhas e biologia pesqueira, onde o foco foi os recursos universais, como nos explica Virgílio Estevão, chefe do Departamento de Biologia e Conservação dos Recursos Marinhos. Foram duas experiências. A primeira na parte sul, que cobriu o norte da Namíbia, desde Walvis Bay até Luanda, levando principalmente em consideração o foco da dinâmica dos recursos partilhados. Estivemos a ver os recursos partilhados da pescada, do caranguejo, da cavala, do cachucho. Então, a segunda parte, tivemos a experiência de partilha com os colegas do norte, os dois Congo, o Gabão. 40 dias bastante proveitosos, em que, para podermos conciliar e definirmos estratégias de investigação conjuntos, que se faça propostas ou recomendações para uma gestão partilhada desses recursos pesqueiros. Quanto à atual conservação dos recursos marinhos, Virgílio Estevão esclarece. Alguns, evidentemente, que apresentam uma certa estabilidade de abundância, outros com níveis ligeiramente superiores. Pareceu-nos estarmos perante um quadro de estabilidade dos recursos pesqueiros. E um dado positivo durante este cruzeiro é a presença de quantidades de indivíduos juvenis, que nós chamamos de recruta, um sinal animador para nós, porque representa que, protegendo esta franja da população de peixe, amanhã, no futuro, digamos assim, teremos essa população a representar a franja adulta. As estratégias traçadas tendem a convergir para este ambiente salutar em termos de conservação dos recursos pesqueiros. E o que é que está mal? Aquilo que nós não conseguimos controlar. As variações oceanográficas ou variações ambientais, essas realmente jogam do lado contrário. E isto requer arregaçar mangas, redefinir estratégias para que se possa rentabilizar a própria atividade pesqueira em si. Virgílio Estevão, do Departamento de Biologia e Conservação dos Recursos Marinhos, e o cruzeiro efetuado pela costa marítima, onde foram detectados graves problemas ambientais. Acabam estratificando o mar, isto é, criam barreiras, e o oxigênio da atmosfera não se dissolve no mar. A outra coisa é o problema da frente térmica Angola-Benguela Front, que vai separar a corrente fria de Angola a corrente quente de Angola. Nos últimos anos tem estado muito no lado da Namíbia. Consequentemente, o recurso
que devia ser partilhado acaba não vindo para Angola. E aquele que vai para a Namíbia transforma-se numa outra espécie e já não voltará mais para Angola. Paulo Coelho, chefe de Departamento de Oceanografia, diz que são vários os desafios que obrigam a outras parcerias com institutos estrangeiros. Como rematou, não existem soluções imediatas para os pescadores, que devem ser informados da origem da falta de peixe no mar. Se me perguntar qual é a solução para isso, eu também não sei. Temos aqui ir sempre controlando e passar a informação às pessoas. Mas podemos nos prevenir. Aqui a prevenção é mais no sentido de não insistir no facto que existe. Imagina que o peixe sempre existiu lá. Temos que explicar ao pescador, olha, devido a esta problemática, não vale a pena colocar mais 2, 3 ou 4 barcos no mar, porque o recurso mudou de habitat. Saiu daqui dessa zona e foi para uma outra zona. Então, tem que ter cuidado. Vai ter que procurar outras soluções. Paulo Coelho, do Departamento de Oceanografia do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira. Instituto Nacional de Investigação Pesqueira detecta graves problemas ambientais na costa marítima com níveis baixos de oxigênio, o que obriga a fuga do nosso peixe para outros mares.